Então, vamos lá. Então, meus amores, é, vocês que já me conhecem já sabem, eu tenho falado muito nesses últimos dias, né, sobre esse lugar aonde nós podemos estar, que é de mulheres que governam em todas as áreas da nossa vida. Então, eu criei essa mentoria para poder estar é, começando a falar um pouco do que nós vamos abordar lá no workshop, apesar de que algumas das mulheres que vão estar aqui na mentoria não vão poder estar lá, mas o importante é elas aprenderem. E a primeira aula nós vamos estar falando sobre quem é essa mulher do reino. Elisângela, falei que não precisava nem assistir, né? Porque você com certeza já sabe de fato quem é, mas tem algumas meninas que ainda não conseguem, né, se identificar como essa filha de Deus. Então eu coloquei aqui nesse escrito agora que está aí, esse slide que vocês estão vendo, está escrito aí identidade e autoconhecimento. Na verdade, a identidade ela é estabelecida por Deus em nós, mas esse autoconhecimento, ele vai vir depois, né? Conforme você vai conhecendo, você vai entendendo quem você é. Só que para a ciência, no dicionário, autoconhecimento significa rasamente, né? Mais ou menos o que a gente entende como ser isso mesmo, autoconhecimento, é você se conhecer. E o autoconhecimento, eu coloquei aqui escrito, né? Conhecimento de si mesma, das próprias características, dos sentimentos e etc. Então, para a ciência, no dicionário, enfim, você ter esse autoconhecimento é você conhecer as suas características, personalidade, né? Eles estão falando de sentimento, então está falando de alma, são coisas naturais, não está falando das coisas espirituais, que é o objetivo de ensinar aqui nessa mentoria, né? Ensinar a sua identidade no espírito, porque a sua identidade fisiológica, essas coisas você já sabe, né? Todo mundo já sabe quais são as suas características e esses tipos de personalidade. Então, não é dessa identidade que nós vamos tratar nessa mentoria, amém? E aqui está dizendo, agora eu que estou te dizendo, te fazendo essa pergunta e te respondendo. Porque aqui está dizendo assim agora, quem você é? Porque você já sabe que você é naturalmente. Mas agora eu te faço essa pergunta, quem você é? E eu também te respondo aqui, exatamente aqui. Eu te digo que você é corpo, você é alma e você é espírito. E agora nós vamos então abordar o quê? Falar sobre essas três características, essas três coisas que é você, né? Você é essa mulher que tem um corpo, uma alma e um espírito. E o governo, o sistema, é, a ciência, tudo, a medicina te ensina que você é praticamente só alma, né? Eles só falam da alma, só cuidam do seu corpo, só querem que você cuide disso, para estar saudável, cuidar da mente, cuidar, né, dos pensamentos e tal, para poder refletir no corpo, né? Porque tudo que está na mente mesmo reflete no corpo, né? E eles, né, te orientam a você ter um corpo saudável, fazendo exercício físico. Não que nada disso seja certo, tudo isso é certo. Ter uma boa alimentação, né? Como a Elisângela tem recebido essa revelação do Senhor. Tudo isso é de fato importante também. Mas o que eu estou querendo ensinar aqui, na verdade, é sobre essa identidade no espírito, quem de fato você é. Então, que mulher é essa? Essa mulher do reino. Quem é essa mulher do reino? Então, para você entender quem é essa mulher do reino, nós vamos precisar falar do corpo, da alma e do espírito, certo? E falando aqui primeiro do espírito, porque ele é o fundamental para você de fato entender quem você é, você tem que entender que Deus é espírito. Ele é um espírito. E você também é um espírito. Então, Deus, ele é pai do seu espírito. Ele não é pai da sua alma, nem é pai do corpo. O que eu achava antigamente que era, né? Quando eu não entendia muito.
essa diferença, eu achava que Deus era meu pai, mas eu não sabia nem o que que era espírito. Alma, então, meu Deus, era uma loucura, né? A gente vivia na alma o tempo todo, sem ter essa diferença, desse entendimento. Então, ensinar você, mulher, sobre essa identidade é fundamental. Você entender de fato que você é esse espírito, para que as coisas comecem a ter um esclarecimento e você possa começar a entender muita coisa na sua vida. Então, como é que você vai entender que você é um espírito? Eu explico de uma maneira que eu entendi que foi de uma maneira fácil, né? Quando Deus decidiu que você ia nascer, eu sempre conto a história de Jesus para poder ficar mais fácil de se entender. Jesus é filho de Deus e ele veio para a terra para cumprir um propósito, não foi? Então ele se despiu de toda a glória dele lá, veio, nasceu aqui dentro do ventre de Maria e se manifestou num corpo físico. E ele veio cumprir o propósito dele. Ele tinha o corpo, ele tinha uma alma, mas ele vivia totalmente no espírito. Assim sou eu também. E você? Você veio do céu. O pai decidiu lá que você ia nascer nessa geração, que você ia vir agora para a terra. Aí ele veio, colocou você no ventre da sua mãe, num corpo. E aí você nasceu. Só que você é espírito. Então, o que acontece? Você não está aqui por causa da sua mãe, do seu pai, das suas irmãs, não. Você está aqui por causa do seu pai, igualzinho Jesus. Então, quando você entende que você é espírito, que você veio dele, você agora entende que você é filha dele, entendeu? Você é filha do Deus, o mesmo pai que é o pai de Jesus é seu pai. Aí o que acontece? Como que você vai ter essa revelação? Quem é que vai te mostrar o Pai? Vai ser o próprio Jesus. Então você precisa ler as Escrituras, conhecer Jesus, porque o próprio Jesus é que te ensina o Pai, que te mostra o Pai, que te revela o Pai. Então é importante você ter essa conexão com Jesus. E na verdade, o Jesus ele é o primeiro, né? Ele é o filho mais velho. E você agora é irmã de Jesus. Isso tudo parece que para gente que já anda nesse lugar, já vive no espírito, se torna uma coisa muito natural. Você entender essa familiaridade, você ter, né, essa compreensão familiar. Mas para muitos crentes que nasceram de novo, não sabem disso. Eles não entendem que Deus é pai deles. Então eu dou esse exemplo de Jesus para ficar muito mais fácil. E aí o que acontece agora? Você está aqui nessa terra, e isso é interessante, você entender que você veio para cumprir o propósito do seu pai, que isso te libera de muitos laços familiares. Porque talvez você seja bloqueada porque sua mãe te abandonou, seu pai te rejeitou, ninguém te quis, ninguém te aceitou. E daí você nem está aqui por causa deles. Você nasceu porque seu pai quis que você nascesse, entendeu? Então isso te libera assim de você, uau! E daí que não querem me amar? E daí que não me aceitam? E daí que meu pai me abandonou? O problema é deles. Eu tenho um pai muito melhor que isso tudo, sabe? Então é algo assim muito libertador mesmo. Você entender de fato essa sua identidade no espírito, porque te liberta disso. Eu estou falando por experiência própria, né? Quando eu entendi a minha identidade, eu fui curada dessa coisa do meu pai ter me abandonado, né? Do meu pai ter abandonado minha mãe, automaticamente não me criou. Então, assim, eu entender de fato que ele era meu pai, meu Deus, sabe qual o entendimento até que eu tive? Que Deus, no caso, o meu pai, quando separou da minha mãe, ele casou com outra mulher. E essa mulher tinha uma filha. Então, meu pai criou essa menina a vida toda. Ela tinha tudo do bom e do melhor. Teve faculdade, estudou em boas escolas e eu, como menina, não tinha nada, ela tinha tudo. Então, isso me deixava, né, na época, mesmo já sendo crente, chateada. Poxa, meu pai tão mal e parará, parará. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu falei assim: ele quer saber desse pai, não? Eu não sou nem filha dele, eu sou filha do meu pai, ele só me gerou, né? Eu tinha que nascer alguém, pronto, foi ele que me gerou. Então, só que eu entendi que essa menina que o meu pai criou, o pai dela morreu quando ela nasceu, quando ela era bebezinha, então ela nem pai não teve. Aí o espírito falou assim: tá vendo? Ela, no caso, teve um pai. Eu agora sou seu pai. Eu sempre fui, você que não sabia. Então, eu dei lá seu pai para cuidar dela, porque ela é carente, entendeu?
Então eu falei: "Poxa, que bom então que ela teve um pai, né, porque até hoje ela tem lá meu pai, eles vivem lá, ela cuida dele, enfim. Graças a Deus, né, que pelo menos ela teve um pai, porque eu tenho um pai vivo. A hora que eu quiser ir lá abraçar, beijar meu pai, eu vou lá e faço ela, que o pai dela morreu, né. Ela pelo menos teve o meu pai que cuidou dela. Então, isso é muito importante você entender, né, você entender isso, isso acho que é a chave mesmo para você entrar de fato nesse lugar do reino. Aí você agora entende, eu sou um espírito, né, porque Deus é pai do meu espírito. Você tá antes de nascer de novo, seu espírito estava morto e você vivia na alma e no corpo. Quem é essa alma? Essa alma que te governava, né? Essa alma que eu sempre falo assim, a alma ela nasceu numa família, dentro de uma cultura religiosa. Se essa alma nasceu no Brasil, ela fala português. Se ela nasceu nos Estados Unidos, ela fala inglês. Se ela nasceu numa família que fala várias línguas, essa alma vai falar várias línguas, né? Tudo é a alma, ela faz o que ela aprendeu. Se a alma nasceu no catolicismo, automaticamente ela vai crescer uma criança católica. Se ela nasceu numa Assembleia de Deus, automaticamente ela vai ser uma assembleana. Se nasceu na macumba, provavelmente ela vai ser uma macumbeira, porque a alma foi ensinada, né? A alma foi ensinada naquele tipo de alimentos. Por que que no Brasil come-se um tipo de alimento e você vai para outro país, às vezes até passa mal porque não tem a comida que tem aqui? Cultura. Então, a sua alma e o seu corpo foram ensinados, doutrinados, treinados, tudo nessa cultura, nessa sociedade que a gente viveu, que a gente vive, tudo isso. Então, quando você nasce de novo, ah, não, aí peraí, aí esse espírito seu tá morto. Não existe esse espírito por enquanto. Você está vivendo no corpo e na alma, corpo, alma, corpo, alma. O dia que você tem um encontro com a pessoa de Jesus de fato, né? Que você permite ele entrar em você, aí você pode ter esse encontro em várias doutrinas religiosas. Pode ser numa assembleia, pode ser numa metodista, em vários lugares. Tem várias portas abertas aí para você entrar, para você conhecer, para conhecer Jesus. Que para conhecer Jesus, minha filha, tem um monte de porta aberta. Agora, para conhecer Deus, aí é mais complicado, né, Elisângela? Porque Jesus, ele tá mesmo. As pessoas pregam Jesus, vêm para Jesus, Jesus salva, tudinho, isso é verdade. Tem muita igreja. E tem muitas pessoas salvas mesmo, mas que não vivem no espírito. Continuam vivendo na alma. São salvas, libertas, vão para o céu, mas não conseguem viver de fato no espírito, porque não entendem que elas são espírito de fato. E agora esse espírito tem que governar. Aí você vai lá, aceita Jesus, ok, fez lá a aliança com ele. E eu explico também de uma maneira que eu acho que é bem fácil de entender. Quando você nasce de novo, o teu espírito que estava morto, ele ativou. Aí como que faz agora a conexão? É igual quando a gente era criança, que pega aquele canudo e enfia um canudo no outro e chupa o líquido. Quem já fez isso? Eu fazia muito isso quando era criança, enfiava um canudo no outro, quando ia para o bar, com meu pai que ele ia para o bar, a gente tomava refrigerante nas garrafinhas, aí juntava um canudo no outro e sugava. É mais ou menos isso. Você enfia Deus enfia o canudo dele no seu canudo para poder passar agora as coisas do espírito, entende? Então agora vocês se conectaram, vocês agora estão ali juntos. Então Deus, que é pai do seu espírito, ele vai falar no teu espírito. E aí agora você como que vai viver nesse espírito? É aí que nós vamos falar mais para frente. Então, Leni, eu espero que você esteja, né, conseguindo compreender, que você não estou conseguindo te ver, não estou conseguindo te ouvir. A Elisângela que está aqui, eu sei que ela sabe do que eu estou falando, né? Porque a gente tem uma vivência dessa, né? Desse entendimento. E, e aí o que acontece? Essa alma que já foi explicada, né? O que, que ela é de fato, ela agora vai precisar. Ah, a Leni está aqui. Tá bom, minha linda. Essa alma agora, ela vai precisar ser transformada. E é aí que está o problema da igreja. Porque é difícil ganhar essa alma. Ela tem que ser ganha todo dia, né, Elisângela? E existe uma chave, né? Nós vamos falar dela também. Uma chave que ajuda a gente a ganhar essa alma. Mas deixa eu falar do corpo rapidinho.
O que é o corpo, então? O corpo, agora o corpo nascido de novo. Vou falar desse corpo nascido de novo. Esse corpo, ele é o lugar da habitação da alma e do espírito. Então, o seu corpo, ele carrega esse corpo, né, físico, ele carrega hoje a sua alma e o seu espírito. Antes ele até carregava o seu espírito também, mas carregava o espírito morto, adormecido, né? Agora não, agora ele está carregando uma alma que tem que ser transformada e o espírito junto. Então, quando você entende que você é essa mulher do reino, por que você é essa mulher do reino? Porque você agora não tem que mais viver conforme o sistema de tudo aquilo que você aprendeu até hoje. A cultura que você aprendeu até hoje, você vai ter que começar a abandonar, porque você agora é uma mulher do reino de Deus, né? O tipo de comida que você aprendeu a comer até hoje, você vai ter que começar a abandonar, porque agora você é uma mulher do reino de Deus, e ele vai te ensinar você a se alimentar comidas saudáveis, né? O reino de Deus, ele agora vai te ensinar tudo, então você vai ter que ser desconstruída. Você vai ser moída agora, porque a religião que você cresceu, né? Aquela religião que te ensinou, se você nasceu lá no catolicismo e tal, vai ter que desconstruir aquilo tudo. Se você agora nasceu na religião crente, né, evangélica, vai começar a desconstruir essa religião evangélica, porque você não é evangélica, você é filha de Deus, você não é nada, você é filha de Deus. Você não é católica, você não é evangélica, você é Cristo na terra, você é filha. Se alguém te perguntar qual é a sua religião, eu sou filha de Deus, né? Podemos até usar gospel, evangélico, não tem problema também não. Mas quem você é de fato agora? Eu sou filha de Deus. Eu estou na terra para cumprir um propósito do meu Pai. Então, como que nós vamos agora modificar essa alma? É claro que existem práticas espirituais que vão te ensinar a você conseguir ganhar essa alma agora para o espírito, né? Porque a sua alma agora ela vai ter que expressar Deus, né? Jesus já tinha uma alma alinhada com o céu. A alma dele era alinhada. Por quê? Porque ele não se misturava com o sistema, né? Ele não se envolvia com essas coisas, porque a alma dele era uma alma, a alma que devia de ser a nossa, né? Que não é. Então, é muito complicado desconstruir essa alma. Então, existem chaves espirituais que vão nos levar a conseguir alcançar esse lugar de ter essa alma transformada. Porque a alma é a mente da gente, né? Onde estão os sentimentos, as vontades, as emoções. E existem ferramentas que podem nos ajudar que não são as ferramentas da religião, porque a religião ensina que nós temos que orar para receber alguma coisa. A religião ensina que nós temos que jejuar para ter alguma coisa, né? E a gente faz essas coisas só que de uma maneira diferente na vida no espírito. Quando você vive no espírito, o que que você faz agora? Você tem práticas espirituais que vêm do próprio reino de Deus. E uma das ferramentas que ele deixou para a gente é a oração em línguas, né? A oração em línguas para edificar o nosso espírito, para que a nossa alma venha a ser transformada. Não é uma oração em línguas, como a gente foi ensinado, a oração em línguas religiosa, né? Ela é uma oração em língua que você decide orar a hora que você quiser. Você pode estar fazendo qualquer coisa e você fica ali o tempo todo orando em línguas. Não é uma oração que vem com revelação para você entregar profecia. Não é essa a oração. Existem essas orações, mas não é dessa que a gente está falando, né? A gente ora em línguas para edificar. E quando você está orando em línguas ali, está fazendo, está estudando, está fazendo alguma coisa e está ali orando em línguas, o que, que está acontecendo? O próprio Deus está falando a linguagem do céu no teu espírito. E aí você não sabe nem o que você está falando, minha filha, mas você pode ter certeza que se você era uma pessoa que era super almática, chorava por qualquer coisa, eu vou dar um exemplo de mim, através da oração em línguas. Eu era uma pessoa emotiva, qualquer coisa eu chorava. E aí, com a prática da oração em línguas, né, para edificar meu espírito, o que acontecia? Às vezes eu me deparava com cenas que me faziam chorar de bobeira, que eu já não choro mais.
eu já estou mais forte, sabe? Por exemplo, eu não podia ver um acidente. Às vezes eu vi uma pessoa morta, perna para lá, braço para cá, ficava, ai meu Deus, aquilo ficava na minha mente, sabe? Às vezes eu nem dormia. Se eu visse, não estou falando filme, estou falando esses vídeos de verdade que às vezes colocam no YouTube, porque filme a gente sabe que é mentira, né? Mas há um acidente de ônibus, aí o braço foi para lá, a perna foi para cá. Quando eu vi aquilo, gente, eu não conseguia nem dormir, vocês sabe? Aquilo abalava minha alma demais. Se eu ver um negócio desse hoje, não é que eu fiquei ruim, não, sabe? Eu, eu continuo a mesma pessoa, só que eu tô mais fortalecida. Então, isso não me deixa mais transtornada como antigamente, sabe? E muitas outras coisas, coisas quando você era nervosa, né? Às vezes você ia xingar um palavrão, falava uma coisa. Eu não era de xingar palavrão, não, mas tô falando assim, se estressar, brigar com o filho, brigar com o marido por qualquer coisa. A oração em línguas, eu costumo dizer que a oração em línguas, na verdade, ela faz com que o fruto se manifeste na hora que você mais precisa. Porque o que é o fruto? Eu aprendi assim com o espírito, ninguém me ensinou, não. O fruto já está dentro de você, né? É mansidão, longanimidade, benignidade, paz, domínio próprio. Esse fruto está tudo aqui dentro. Quando que você expressa o fruto? Quando tem uma necessidade, por exemplo, domínio próprio, tem uma necessidade. Aí, se você ora em línguas, o espírito está ali te, né, fortalecendo. Você consegue ter esse domínio sem esforço, é natural, entendeu? Esses dias aconteceu uma situação aqui que eu fiz uma panela de macarrão, aí o macarrão, meu filho deixou a panela puf, de cair no chão, assim, virou no chão, caiu o macarrão todo no chão. Aí ele levantou a panela e eu olhei aquele macarrão todo no chão, a gente ia acabar de servir. Gente, vocês acreditam que eu não gritei com ele? Eu não fiquei brava, eu não fiz nada. Veio uma mansidão em mim. Gente, se isso não é o espírito, é o que então, Jesus? Veio uma mansidão em mim, eu falei, tá bom, meu filho, vamos limpar. Sabe? Se fosse outra mulher, meu Deus, mas ia esculhambar o garoto, ia brigar, ia falar. Olha, mas imagino que não ia acontecer, né? Mas não, fluiu ali de mim, fluiu de mim, sabe? Então, quem fez isso, gente? O Espírito, através da oração em línguas. Isso e muitas outras coisas. Então, essa é uma das práticas. Daí também tem o jejum, por exemplo. O jejum, ele é muito importante, sim, mas ele não é para te dar as coisas, porque vem cá, quem é você? Você é a mulher, filha do rei, né? Você está no reino. Depois, nas outras mentorias, nós vamos falar mais sobre essas partes de o que é seu direito, né? Que ele conquistou para você. Hoje nós estamos tentando ensinar mais mesmo essa parte da alma, corpo e espírito, né? Então, se você sabe que ele já te deu o reino, você vai jejuar para ter uma casa? É um absurdo, né? Se ele já te deu o reino, você vai jejuar para ter casa, gente. Porque a religião ensina isso, né? Não, vou jejuar para poder Deus abrir essa porta de emprego. Meu Deus, você vai trabalhar onde você quiser, você que vai escolher. Porque o seu pai te colocou aqui, você vai orar, vai discernir o seu propósito e vai caminhar, minha filha, que ele vai abrir a porta lá, não tem como não abrir, sabe? É isso, não é nada assim muito complicado. Então, essas coisas, essa prática do jejum, ela serve para nos fazermos ficar mais sensíveis à voz, entendeu? Porque quando você está ali, nesse lugar do jejum, você está se entregando mais à oração, você está meditando na palavra. É importante que você tire o período do jejum para estar mesmo, de fato, lendo a palavra, né, se conectando. E aí, gente, a sua carne vai ficando fraca. E aí o que acontece? Você vai ficando mais sensível à voz. Então é bom que jejue mesmo, que sempre faça jejuns para poder, além do seu corpo ficar saudável, né, Elisângela? Porque o jejum para o corpo é maravilhoso. Os médicos deveriam mandar mais o povo jejuar, porque é uma importância muito grande, né? As toxinas que saem, tanta coisa do nosso corpo quando a gente jejua. Mas estamos falando agora dessa parte espiritual, o jejum ele vem para isso. E a meditação na palavra. Meditação na palavra é fundamental, porque se você não meditar na palavra, junto com o Espírito, não tem como, gente, você saber o que é seu.
Porque se você não lê e fica só ouvindo os pregadores lá, de lá, e vem uma informação daqui, uma dali, uma daqui, uma dali, você vai ficar todo embaralhado. Então, você precisa se conectar com a palavra, você precisa sentar, você precisa ler. O negócio é que as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem orar em línguas. Primeiro que elas nem sabem que existe essa ferramenta, né? Aí tudo bem, vamos dar um desconto para elas. Mas aí, por exemplo, não quer ler a Bíblia, né? Não quer ler, não quer meditar na palavra, não quer fazer um jejum, não querem. Então, como que de fato o pai vai poder se revelar? Vai ficar complicado, né? E aí tem outra prática espiritual que você pode estar usando também, que é o louvor e adoração, né? Você ficar ali junto com ele, agradecendo, gente, porque o, o espírito e verdade, essa adoração que Deus fala, que procura aqueles verdadeiros adoradores que adoram espírito e em verdade, é em espírito, não é na alma, não. Não é adorar na alma, não. Porque a alma, gente, a alma, ela é doente mesmo. A alma, ela quer que o problema seja resolvido. A alma, ela quer que essa porta de emprego se abra. A alma, ela quer as coisas. Então, quando você canta ali, que fica na alma, chorando, ah, Jesus, oh, envia esse milagre, sei que lá. Isso não é adorar em espírito e em verdade. Você pode chorar na presença do Senhor. Claro que você pode e deve, né? Mas não é dessa adoração que a gente está falando. Essa adoração que é para você ficar ali, né? Adorando espírito em verdade, que é uma prática também espiritual, é no meio da tempestade mesmo, no meio do vendaval, você conseguir levantar suas mãos e ver que está tudo feito, está tudo resolvido. É disso que ele está falando. Mas a igreja não entende isso. A igreja só faz culto de gratidão depois que o milagre acontece, né, Elisângela? Menina, não é assim não, você já agradece antes, porque você já sabe o que aconteceu, esse negócio de culto de gratidão depois, isso aí é para os incrédulos, porque os crentes de verdade já agradecem antes está no meio do vendaval, e está adorando espírito de verdade, já está dando os cultos de gratidão já estão dando. A gente que anda no espírito, que é filho de Deus mesmo, vai vir a prova, porque vai vir, não adianta. Isso ele falou que vai vir. Vai vir a tribulação, vai vir a aflição. Ele disse que a nossa fé vai ser provada, ele falou. Então não adianta fugir disso, não. Isso aí vai acontecer. Mas aí que tá. Você vai passar na prova? Você vai ser aprovada? Se você for aprovada, amém, você vai receber o milagre. Mas se você não for aprovada, não vai receber mesmo nada, minha filha, aí não vai mesmo. Por que algumas coisas não acontecem na vida do povo? Porque quando vem a tribulação, ao invés deles lá fazerem louvor, né, o culto de gratidão antecipado, eles ficam com medo, eles ficam apavorados, eles não confiam no Pai que tem. Eles não conseguem ver que está tudo feito. Aí eles ficam tudo apavorados. Aí o pai meio assim, ela estava indo, ela estava indo. Olha lá, minha filha estava quase alcançando o milagre. Aí, de repente, ela retrocede, porque aí ela murmura, ela desanima, ela para de orar, ela acha que Deus esqueceu dela. Não é que Deus fez nada disso, mas aí a alma começou a governar de novo. Aí começa todo um trabalho. Vamos começar de novo? Aí o pai é paciente, né, Elisângela? O pai é paciente, pai, tá bom, filha. Você estava quase lá, mas então vamos voltar aqui de novo. Vamos começar tudo de novo? Aí ele começa todo o processo com você de novo. Não estou dizendo que às vezes vai vir a alma de vez em quando vai querer mesmo derrubar a gente, passar uma rasteira. Não estou dizendo que isso, né, não aconteça. Claro que acontece. Mas eu aprendi que a alma é igual no casamento. Não diz lá que não pode dormir sem resolver o problema com o marido? Agora eu não estou lembrando onde é que fica esse texto, mas vocês duas conhecem. Que diz que se tiver um problema, resolve antes do pôr do sol. Não tem alguma coisa assim? Vocês acham que vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando. É mais ou menos isso, minha filha. A alma ficou abatida durante o dia, não vai dormir sem resolver isso. Não vai deitar na cabeça lá no seu travesseiro sem resolver esse problema da alma. Resolve isso daí e vai dormir. Aí resolve com gratidão, resolve com confiança, resolve com os ânimos fortalecidos. Então, acho que deu para
falar um pouco aqui, né? Do corpo, da alma e do espírito. Depois a gente pode até fazer futuramente, né, Elisângela, marcar uma live para a gente falar sobre as práticas espirituais, né? Vamos fazer e vamos convidar as meninas para participar. Então, olha só, o próximo slide está falando: você é filha de Deus com as mesmas características do seu pai. Então, agora já deu para entender que você é esse espírito que habita no corpo, que tem uma alma, que a alma precisa ser transformada com o reino do Pai. Para isso, você precisa fazer as práticas espirituais, meditar na palavra, orar em línguas e jejuar, tudo isso para poder fazer o quê? É louvor e adoração para que você consiga transformar a sua alma, né? Essa alma agora tem que ficar alinhada com o espírito. E aí é que está dizendo, ó, você é filha de Deus com as mesmas características. Então, quanto mais você se entrega para o Espírito, mais ele pode se revelar para você. Quanto mais, é tudo conforme a entrega mesmo. Quanto mais, o Senhor não diz que ele dá as 30, 60 e 100 por um? Ele dá. Então, conforme você se entrega, você pega as 30, 60 e até 100, entendeu? Mas é por um. A mesma medida, ele vai dando. Mas aí, conforme que você vai se entregando, ele vai podendo te dar mais revelação, né? E aí, aqui ele está dizendo assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, quando a gente entra nesse lugar de se tornar filha de Deus e falar das coisas do reino, do nosso Pai, de fato o mundo começa a achar que a gente é doida. O mundo não nos conhece. E aí eu quero falar um pouco das minhas experiências para vocês entenderem. Quando eu tive o entendimento de que eu era filha de Deus como Jesus, e aí a religião, também não sei qual o entendimento que vocês tiveram de Jesus. O entendimento que a religião me passou de Jesus é que Jesus era pobre, que Jesus nasceu na manjedouro, que Jesus era humilde, que Jesus não podia, vivia nos lugares precários, enfim. Mas o entendimento que eu tive do Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, não foi esse, não. Quando eu comecei a ler, conhecer Jesus através das leituras, logo que Jesus nasceu, gente, ele nasceu em um lugar pobre, tá? Tem um significado. Mas logo que ele nasceu, ele recebeu 3 presentes caríssimos para aquela época. Era coisa, minha filha, que acho que dava para manter Jesus aí meses. Que Jesus foi para o Egito, você acha que ele passou fome lá? Com esse recurso aí que o pai enviou para ele, sustentou ele e a família dele lá, minha filha. Eles não tinham falta de nada, não. Isso aí é religião que fala. Jesus, quando o povo estava com fome, ou até mesmo na casa dele, vai saber multiplicar o pão. Por que você acha que a mãe de Jesus falou, mostra aí quem você é, na hora do vinho lá? Revela aí para eles, eu estou falando nas minhas palavras, né? Você acha que Jesus já não tinha feito milagre lá na casa, não? É que a Maria já sabia, meu filho, que das coisas que Jesus fazia já. Você acha que Maria ia falar assim do nada? Faz aí, Jesus. Claro que não, não é? Então, gente, Jesus não era esse Jesus que vocês pensam que era, não. Jesus, quando morreu, eles brigaram pela roupa de Jesus. Quem é que vai querer a roupa do pobre, mendigo, miserável, que não tinha nem onde dormir? Porque ele fala isso, né? Que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas não é que ele não tinha por quê. Ele não tinha porque ele não queria. Porque a hora que ele falasse, vou dormir na casa do rico lá, ele entrava e dormia. Jesus pegou o camelinho, pegou o camelo, não, pegou o jumentinho, né? Ele quis um jumento, mas você acha que se ele quisesse o melhor dos cavalos para entrar lá na cidade, ele não pegava, não? Ele pegou o virgem ainda, não, aquele ali, ó, o purinho lá, ó. Então, gente, Jesus não precisava de dinheiro. E eu tenho falado isso para as pessoas que andam comigo. Você não precisa de dinheiro. Quem disse que você precisa de dinheiro? Vai ler lá eu acho que é Isaías 50, se eu não me engano, ou 55, que fala: vinde a mim comprar leite, compra pão, sem dinheiro nenhum. Olha que loucura. Ah, minha filha, quando eu li esse texto, Leninha, eu sou assim, eu pego o texto, eu li o texto ali, eu falei, epa, comprar sem dinheiro? Ih, é comigo mesmo, Jesus, ninguém mandou se escrever isso aqui, Espírito Santo. Escreveu aqui, ó, acabou.
Leninha, acabou. Se tá escrito ali, minha filha, eu pego e falo, agora então que eu não quero mais saber de dinheiro. E eu saio comprando as coisas sem dinheiro. Mas como é isso? Não é que eu vou numa loja, né? Não vou também fazer loucura. O que eu quero dizer é que, por exemplo, eu comprei essa casa sem dinheiro. Eu não tinha. As pessoas falavam assim, não, tem que ter um sinal. Ih, comprar uma casa é difícil. E quando eu entendi que eu era filha, os meus filhos, 2 meninos, dormia lá no quarto. Um quarto, vivendo uma vida horrível naquele quarto. No horrível que eu digo assim, eu poderia, gente, já estar morando numa casa boa há muito tempo, se eu entendesse que Deus era bom e maravilhoso demais. E aí privava meus meninos dormindo, todo mundo no quarto só para fazer as coisas com o marido, meu filho, era um terror, porque como é que você faz com as crianças tudo no quarto? Era terrível demais. E aí, o dia que eu entendi, eu falei, o quê? Eu sou filha? Herdeira? Eu quero saber de morar nessa casa aqui mais não. Jesus, não quero nem saber, Jesus, eu quero uma casa nova. Ninguém mandou só falar para mim que eu posso ter uma casa, agora eu quero uma casa. E eu levei 3 anos acreditando, confessando a palavra, crendo, acreditando, crendo, acreditando, crendo, sem nem um centavo. Você acha que esses 3 anos eu conseguia juntar dinheiro? Não, eu não conseguia juntar dinheiro. Porque com criança, né, família e tal, você acha que como é que era? O povo, não, você tem que juntar dinheiro. Como é que você vai comprar uma casa? Não quero saber, meu pai vai me dar. E aí eu comecei a juntar caixa e comecei a comprar lustre para casa, e fui comprando uma coisa, outra, fui guardando as coisas na casa. Meus familiares diziam que eu era doida, não estava nem aí. Olha a minha doideira onde é que me levou. Já vai para quase 2 anos eu morando aqui nessa casa. Comprei a casa sem dinheiro nenhum mês. Me estou pagando e não está faltando. Então, gente, é isso. Agora eu estou querendo por um carro. Eu já tenho um carro, eu quero outro, mais bonito. Mas por que eu estou falando de bens materiais? Porque, na verdade, eu já tenho todas as outras coisas. Eu já tenho uma saúde plena, entendeu? Se eu fosse uma pessoa que tivesse, de vez em quando, tendo enfermidades, eu ia deixar isso para lá e é claro que eu ia ficar crendo pela minha saúde o tempo todo, entendeu? Não, Jesus levou minhas doenças. Caraca, ele sofreu, mas ele sofreu muito, gente. Não foi pouca coisa, não. Ele pegou essa maldita doença e carregou no corpo dele. Ele levou essa dor, todas as dores, tudo. E agora você vai carregar essa dor? Por que você vai carregar essa doença? Mas aí acontece que é um processo, é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Eu levei 3 anos para conquistar minha casa. Talvez você leve 1 ano para ser curada, para ter a consciência da cura divina. É uma consciência agora, entendeu? As doenças vêm para o meu corpo e elas não ficam, porque eu já tenho uma consciência do que Jesus fez, tá entendendo? É mais ou menos isso. Ele quer que você tenha essa consciência de quem você é no reino. Você pode, é seu direito. Direito que eu digo assim, é sua natureza. Acho que se falar assim, é sua natureza, é até mais, né, mais fácil de falar. Não chega nem a ser direito, é da sua natureza você ser corpo, alma e espírito alinhado. Ele não fala. Quando ele vier, ele quer que nós estejamos o quê? Corpo, alma e espírito mantidos íntegros. Gente, isso daí não é uma coisa que é pro meu esforço. Como que você vai manter um corpo, uma alma e espírito íntegro no seu esforço? É impossível. Você tem que entender que é no espírito, né? No teu espírito ele já liberou que o seu corpo é saudável, que a sua alma está alinhada e o seu espírito está pronto. É isso que eu entendo desse versículo, entendeu? Porque nós nunca vamos conseguir, de fato, né? Manter o corpo, se for manter o corpo totalmente íntegro, é complicado demais, porque às vezes você faz uma coisa no corpo que, né? Enfim. Então, quando você tem essa identidade revelada pelo Espírito, que você é essa filha, nas outras mentorias, nós vamos falar dessas características, né? O como você de fato agora toma posse das coisas que Deus te revela, que Ele te deu, Ele já te deu tudo. Nós vamos ganhando isso gradativamente, conforme nós vamos nos entregando, conforme nós vamos orando, Ele vai podendo revelar mais para nós. E agora você é da mesma espécie. Eu falo da mesma espécie, até chega a ser feio essa palavra, mas é para entender que você é igual a ele mesmo, sabe?
do modo como ele é. E a fé que ele te deu é que vai fazer todas as coisas na sua vida. Então, por isso que eu fiz aquela live falando sobre a fé que agrada a Deus, porque só isso que agrada a Deus. Quando eu entendi que a fé agradava a Deus, eu parei de fazer as obras, sabe? Eu vou na igreja, eu vou. Eu obedeço lá a liderança, eu obedeço. Só que não é isso que agrada a Deus, não. Não é ser líder de departamento, não é ter título. Nenhum título nesse mundo vai agradar a Deus. Nenhum. Até porque no céu só tem filho. Lá não tem nada disso, de título. Então, o que vai agradar a Deus? Eu amo demais meu pai. O meu pai é bondoso demais para mim. O seu pai, ele é bondoso demais para você. Quando tem uma pessoa que ela é muito boa para você, você não quer agradar ela? Não quer? Por exemplo, uma pessoa te fez, poxa, aquela pessoa me ajuda tanto, aquela pessoa é tão legal, eu vou agradar aquela pessoa. É mais ou menos isso. O meu pai, é esse sentimento que eu tenho. Ele é tão bom para mim, ele é tão maravilhoso. Não é que eu não passo dificuldade, não, eu passo, mas ele é tão bom que eu quero agradar ele. Só que antigamente eu achava que agradando ele era obedecendo protocolos, obedecendo um monte de outras coisas. Eu achava que eu estava. E eu fazia, gente. Eu fazia com amor danado, porque eu achava que eu estava agradando ele. Mas quando eu descobri que a única coisa que agrada a ele é eu acreditar, porque fé é acreditar. Acreditar em quê? Na palavra. A palavra está dizendo aquilo ali para você. Então, gente, acredita naquilo. Pode vir a circunstância que for, você vai acreditar naquilo, sabe? É simples assim. E aí, quando você acredita, no meio do temporal, do vendaval, você levanta os braços para agradecer, é isso. Isso é fé. É você estar agradando seu pai. Pronto. Vamos agradar o pai hoje, vamos agradar o pai todo dia, amém? Então vamos lá, vou passar os exercícios para vocês, para a gente encerrar essa aula de hoje. E quinta-feira que vem nós vamos estar aqui de novo, amém? Quem não puder estar, nós vamos deixar gravado. E a gravação eu vou ter que enviar por e-mail, tá? Depois vocês me passam o e-mail, senão no zap não vai abrir, vai ficar muito extenso. Então, qual é o exercício para vocês? O exercício é: 1. Sinta todos os dias quem você é. Quem você é? Filha amada de um rico pai amoroso. Faz mesmo. Rico, eu falo todo dia. Eu sou filha de um rico pai amoroso e generoso. Generoso, porque ele é generoso, né? Ele é. Então fala. Então você sinta isso, sinta mesmo, sinta que você é essa filha. E fale que você é essa filha. Não importa o que falem de você. Eu sou filha amada, amada do meu paizinho. Ele me ama demais. Você, Leni, é filha da sua mãe? Amém. Glória a Deus. Honre sua mãe. Cumpra os protocolos bíblicos que o pai também te orienta a fazer. Mas antes, Leni, de você ser filha de Sérgio e filha de Helenilda, você é filha de Deus. Olha que lindo. Você nasceu para cumprir o propósito do seu pai. Você não nasceu para fazer a vontade da sua mãe, nem do seu pai da terra. Você nasceu para cumprir o propósito do seu pai, gente. E é isso que interessa. Os seus pais que têm o espírito vão entender que você está sendo obediente à voz do seu pai. Amém? Então você tem que falar que você é. Então, durante essa semana, você vai acordar e você já vai se sentir essa mulher mesmo. A Mulher Maravilha, sabe? Aquela vai lá e se inspira lá no desenho, lá no filme, sinta ela mesmo, sinta que você é essa mulher. Você vai dizer que você é essa filha. Esse é o exercício 1. O exercício 2 é mais difícil, porque agora você vai ter que começar a se comportar. Aí é que são elas. Se comportar, gente, já é outros 500. Por quê? Se você está vivendo lá numa escassez ou numa doença, e aí agora você está doente ou está na escassez. Como que se comporta agora como uma filha do rei? No meio da doença com dor. Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Como é que se comporta? É na mente mesmo, minha filha. É assim, tá doendo lá, mas eu sou curada. E vai fazer o exercício, mas eu sou curada. E vai na rua, tem que ir pra escola. Vai, mas eu sou curada, sabe? É sentindo mesmo. Tá com a dor, mas eu sou curada. Aí é o comportamento, é se comportar. Tá passando fome, tá faltando as coisas dentro de casa, mas eu tô comendo ovo como se fosse picanha. Eu tô aqui, glória a Deus que hoje tenho pão. Aí é que tá o comportamento, entendeu?
É nessa vibe. Não tem emprego para ninguém, mas para mim tem emprego. Se comporta como se já fosse a formada naquela profissão. Se comporta como se fosse o que você quer ser. Não sei o que é que você está gerando aí. Se é gravidez, se comporta como uma mulher grávida. Eu falo muito, as estéreo, minha filha, que andar comigo vai tudo engravidar. Porque tem que se comportar como se já estivesse gerando bebê, já está na minha barriga, não tem bebê nenhum ainda, eu sou maluca. Não quero nem saber, eu estou gerando aqui porque o pai me garantiu, ele garantiu que não ia ter estéreo. Que negócio é esse que agora vai ter estéreo? Só se for lá na sua religião, lá na sua igreja, vai ter estéreo, mas aqui na minha não vai ter não, amém? Se comporte, mulher, agora. Esse é o exercício 2, hein? E o exercício 3 é ensinar para pelo menos 2 mulheres o que você aprendeu. Para Elisângela é fácil, porque ela ensina já isso para um monte de mulher. Então, Leninha, olha o exercício para tu aí, hein? Vai ensinar para 2 mulheres essa semana o que você aprendeu aqui na mentoria, tá bom? Isso é um modo de fazer evangelismo. Agora nós vamos virar missionária, tá bom? E aí, ó, passa para suas irmãs. Põe essa aula aí para elas assistirem que vai ficar gravada. Esse objetivo aqui, gente, não é ganhar dinheiro, não. Isso aqui é abençoar mesmo. A gente põe assim estratégico, porque eu vou até falar aqui um código que eu já aprendi nessa área dessas coisas digital aí. Quando você dá de graça, o que que acontece? As pessoas não valorizam. Mas quando você cobra um valor, quem te procura é porque deu valor ao seu conteúdo. Então, ela viu um valor naquilo, não é preço, ela viu um valor, entendeu? E aí, quando ela viu aquele valor, ela vai se esforçar para poder aprender. Ela vai se esforçar para poder. Estou dizendo se esforçar, não que no reino está tudo pronto, mas é assim: vai ter uma gratidão, algo assim, entendeu? Então, da importância da gente cobrar. Porque se eu posso também dar de graça para todo mundo. Eu não me importaria de dar de graça para todo mundo, não. Mas é aquilo, a pessoa já não vai valorizar. Porque isso está na mente, isso também é cientificamente comprovado, entendeu? Quando você ganha um presente, você já não valoriza de quando você compra, já reparou? Quando é você que comprou, que foi o seu dinheiro suado, você, minha filha, cuida daquilo com muito, não é? Agora, quando foi uma coisa que você ganhou, você já não coisa tanto. Então, é só isso, é tudo estratégico, entendeu? Não é nem para ganhar dinheiro. Então, vamos lá, meninas. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Espero que eu tenha podido contribuir na sua vida. E nós vamos encerrar. E eu vou enviar para o e-mail. Vocês me mandam o e-mail de vocês lá no Zap Zap. Se eu não enviar hoje ainda, amanhã com certeza eu estou enviando, tá? E podem compartilhar, que eu não ligo. O importante é que muitas mulheres descubram essa realidade, tá bom? Beijo. Pode sair. Pode sair, Leninha.